Shalom, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Esse é o trecho do filme que fala sobre a decepção, a grande apostasia daqueles que foram enganados com o arrebatamento secreto. Então, as pessoas foram condicionadas, mimadas, ensinadas erroneamente a exigirem do Criador. Determine, tome posse, você merece. E tudo isso tem feito uma geração de cristãos mimados, presunçosos, achando que o Criador deve servi-los como se fosse um gênio da lâmpada, né? E você se torna um mestre sobre o Criador. Então, deixa eu falar para você o que está acontecendo nesse momento no Brasil, no mundo, porque antes o discurso dos falsos profetas, os falsos mestres, era em torno de bonança, de facilidades, de luxo, de comodidade e de tantas coisas que as pessoas foram ensinadas a acreditar. Por exemplo, nesta imagem aí diz: o melhor de Deus ainda está por vir. Então, esse era o discurso dos falsos profetas até que a casa começou a cair. E quando a casa começou a cair, porque fizeram aliança com o Egito, com a Babilônia, depositaram sua esperança nos homens, e agora a casa começou a ruir, aí os falsos profetas estão mudando o disco. O que os falsos profetas estão começando a falar para as pessoas agora irmãos, finalmente nós temos que reconhecer, a igreja pode passar por uma perseguição. Só que eles dizem, ainda não é a grande tribulação, não, porque nós vamos ser tirados, nós merecemos, nós temos promessa. Então, irmãos, o engano vai continuar. Então, assim, se você é enganado uma vez, a culpa é de quem te enganou. Realmente, errar é humano, todos nós estamos passivos de engano. Agora, permanecer no erro é burrice. Então, se esses falsos profetas prometeram coisas fora da escritura, não se cumpriram, deram profetadas, não se cumpriram, então você deve questionar todo o restante. Deve questioná-los. Então, os ensinamentos deles estão errados. O que mais eles estão ensinando errado? Que outros falsos ensinos você assimilou sua vida toda que não condizem com o testemunho das Escrituras? Além disso, meus irmãos, é a questão de que as pessoas agora estão colocando a culpa no Criador. Ah, Deus não nos ouviu, Deus nos abandonou, agora o poder da esquerda vai dominar, cadê Deus? Né? Muitos estão blasfemando, até chamando o Criador de fraco, até o ponto de dizer: ah, se as profecias são outras aí, então eu não quero esse Deus, não. Eu não quero essa Bíblia, eu não quero essas profecias. A grande apostasia já começou, meus irmãos, e vai ser uma coisa terrível. Só que o que as Escrituras nos falam sobre a grande apostasia, o abandono da fé em massa? Quando essas pessoas começarem a ver que não tem melhor de Deus agora, que não tem paraíso agora, que não tem facilidade nem luxo agora. O que elas vão fazer como fizeram lá com o Messias? Que eles diziam assim: ah, queremos o pão que ele pode nos dar, nos alimentar a cada dia. Aí ele disse: olha, mas quem não quiser comer da carne, beber do meu sangue, não é digno de vir após mim. E daquele dia em diante, muitos não seguiam mais. E aí o Messias se volta para os discípulos e diz: vocês vão me deixar também? E então eles respondem: para onde iremos? Tu tens as palavras da vida. Só tu possui as palavras verdadeiras. Só tu tens a verdade. Verdade é essa que os líderes religiosos nunca trouxeram. Verdade é essa que as massas amantes do pecado não querem ouvir. Tanto é que esse canal está cada vez com menos ouvintes, porque aqui se ouve a verdade para a glória do Pai, a glória do Messias. Mas a grande apostasia está só começando, meus irmãos. Escreva o que eu estou dizendo na data de hoje. Ela só vai aumentar. Porque antes que o iníquo, o anti-messias se manifeste, já nos dizia o apóstolo Paulo: não deixe
ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto, se referindo à segunda vinda, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, quer dizer, abandono da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, a segunda vinda do Salvador não pode e nem vai acontecer sem que antes venha essa grande apostasia, cristãos se debandando da fé, negando as Escrituras, negando o Criador, negando o sacrifício do Messias no madeiro, e se manifesta também o anti-Messias. Porque muitos dos que estão hoje dizendo, eu queria um poder secular, eu queria o rei tal, vão abraçar o anti-Messias. Ele só vai precisar dizer 3 palavras: Deus, pátria, família, e a maioria desses falsos crentes irão segui-lo. Então ele dirá: pão, circo, e o restante dos ímpios o seguirá. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo uma era decadente. As pessoas não têm fé. As pessoas depositam sua confiança, sua fé em coisas visíveis, em coisas carnais, em coisas que o Criador nunca prometeu. O Criador nunca prometeu eleger ninguém para satisfazer ninguém. O Criador nunca prometeu facilidade nessa terra. O Criador nunca prometeu que o Brasil seria um lugar imune a sofrimento, a privações, a tribulações. Mas o povo continua de dura cerviz, lutando contra o Criador. E é isso que é mais impressionante. Eu tenho visto aqui várias pessoas comentando depois dos vídeos que a gente fala sobre as profecias, o Brasil, o 6º bloco, o Nassu, dos 10 reinos da besta, né, do anticristo. Aí eles dizem assim: eu creio que vai haver um jeito de anular essas profecias. Nada está determinado. Deus vai mudar. Não há nada, não há profecia que resista à oração, ao jejum. Nós vamos mudar isso. É a tamanha arrogância desse cristianismo Nutella que estamos vendo nos dias de hoje. Então, meus irmãos, a grande apostasia começou, as pessoas estão abandonando a fé. Outro dia, o maior canal cristão do Brasil, o pastor foi lá, às pressas, correndo para acalmar os ânimos do povo, dizendo que, infelizmente, pessoal, não vem coisa boa por aí, não. Já estão começando a admitir, eles não vão fugir mais. Que vem aí um pega-pega, que vem aí tempos difíceis para o Brasil, o povo já está vendo isso. Mas eles ainda continuam mentindo, dizendo, não, mas não vai ser a tribulação, não. Ainda vai vir um arrebatamento fácil para a gente. Então, irmãos, é muito sério isso. Quando as pessoas perceberem que não foram levadas daqui e estarão vivendo no meio de conflitos mundiais, fome, pestes e cataclismas na natureza, eles vão dizer, cadê Deus? Conforme no início desse vídeo, o pastor, aquele cara era um pastor ali no filme, ele dizendo, isso está errado, já deveríamos ter sido arrebatados. E o irmão responde, nós merecemos isso. Nós realmente não temos essa preferência de ser levado antes, não. Melhor do que ninguém, não. Nós não somos melhores, realmente, do que Noé, do que Jó, do que Daniel, ainda mais um tempo desse de idolatria política, de descompromisso com a palavra e de fidelidade ao Criador acima de todas as coisas. Amor ao Pai acima de todas as coisas. Então, meus irmãos, Mateus 24 fala que nessa grande apostasia vai piorar. As pessoas vão piorar. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Aí começa as traições. E matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, as pessoas vão se virar contra o Criador, contra as coisas do Pai, e vão começar a perseguir aqueles que são fiéis. De fato, hoje você vê pessoas que estão atacando aqueles que continuam firme, adorando somente o Pai, em espírito e em verdade, e seguindo o Cordeiro, o Messias. E isso não vai melhorar, isso vai piorar. Hoje eu estou até tendo cuidado com pessoas que eu converso e que me envolvo, porque não está fácil.
Não é de confiança. Os tempos hoje estão difíceis. Já começou a traição, já começou o pega-pega. E diz que nesse tempo, o Messias nos diz que nesse tempo muitos serão escandalizados. Meus irmãos, muitos já estão sendo escandalizados. Por quê? Porque foram na onda de falsos profetas, facilidade, prosperidade, benesses, luxo, ostentação, poder secular, poder temporal, fama. E nada disso foi oferecido e nem foi prometido pelo Criador, nem pelo Messias. Pelo contrário, tereis aflições nesse mundo. Só que eles se escandalizaram. Então se o Brasil não vai ser dirigido pelo meu político de estimação, então eu não quero essa fé para mim. E de fato, muitas dessas pessoas estavam atrás de quê? De facilidade todo esse tempo. Porque a fé não é provada com a geladeira cheia de comida, fama, poder e ostentação. Não, a fé é provada quando realmente as coisas ficam difíceis, todos lhe abandonam, como aconteceu agora nesse canal, e alguns poucos irmãos que foram fiéis, abandonados por parentes, amigos e até falsos irmãos, que rejeitaram a verdade e que começam a perseguir quem se posiciona contra o sistema babilônico, contra alianças políticas com o Egito, com a Babilônia, com esse mundo maligno. Então eles estão escandalizados agora. E trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. Eu nunca vi um tempo de tanto ódio, mas tanto ódio por causa de política como esse que nós estamos vivendo. Pessoas se traindo por causa de político de estimação, de ideologia política. Muitas pessoas se apartaram para nunca mais voltar. Redes sociais, amizades, e até pessoas que eram irmãos da fé, se odiando, se traindo. Mas, irmãos, eu e você temos que permanecer firmes no amor do Pai, na fé, na esperança do Messias. Nós não podemos fazer esse jogo de ódio. Nós temos que perseverar até o fim, não esfriar o amor, mas guardar a fé, completar a carreira, combater um bom combate, ser fiel até a morte. Aí diz, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por quê? Porque os falsos profetas vão falar o que o povo quer ouvir. Deus, pátria, família, o melhor de Deus está por vir. Você é merecedor, determine, tome posse. Aí o povo quer isso. O povo não quer ouvir a verdade. Como nos tempos dos profetas, eles diziam, olha, tem um profeta aqui que vai falar a verdade. E eles diziam, não, nós não queremos, eu não gosto desse. Não tem nenhum outro aí? Aí o Criador vai e envia um espírito de engano, tal qual ele vai fazer lá na operação do erro, segundo Tessalonicenses, e vai enganar esse povo. Porque eles querem o engano, não amaram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, por se multiplicar a iniquidade, por causa dos falsos profetas, já começou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o amor está esfriando, meus irmãos. Por isso que nesse canal eu não quero quantidade, não. Eu gostaria de ter uma qualidade de irmãos e irmãs verdadeiros que permaneçam firmes, vamos se ajudar, vamos estar juntos aí em comunhão. Eu só quero estar com pessoas que nós tenhamos comunhão na palavra, no Eterno, no Messias, né? Nas duas casas de Israel se reunindo, né? Uma família que estava ali dividida em contendas agora se une. A reconciliação, a reparação, nós possamos estar em harmonia, em comunhão na palavra, tá? Eu só quero isso. E aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Perseverar até o fim em quê? É nisso que está aí. Em ódio, em apostasia, falsos profetas, profetadas, perseguição, traição. Aí nós temos que perseverar até o fim em quê? No amor. Não deixar o amor esfriar. Perseverar na palavra. Não em profetada que não está na escritura. Perseverar no Messias. E por fim, meus irmãos, a escritura é muito clara que nós temos que passar um bocado aqui ainda. Você se torna inimigo de muitos por falar a verdade, mas a sua recompensa vai ser grandiosa. Você tem que perseverar. Apocalipse capítulo 7, 14 diz, e eu disse-lhe, mestre, tu sabes. Ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação,
e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Vieram da grande tribulação, meus irmãos. Isso aqui são os fiéis, passaram pela prova, foram aprovados, porque também eles lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Continuaram pregando o evangelho, as boas novas, continuaram guardando a fé. Por isso que o Messias diz, vai achar fé na terra, o Filho do Homem, quando vier? Raramente, mas vai ter esses aí que vão perseverar. Por isso estão diante do trono do Pai e servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem praga alguma cairá sobre eles, ou calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E o Criador, o Pai, limpará de seus olhos toda lágrima. É isso, meus irmãos. Nós temos aí muitas lágrimas para correr, temos que passar pela tribulação, sol, lua, estrelas vão perder o seu brilho, vai haver fome na terra, pestes, espada, mas seremos vencedores pelo sangue do Cordeiro. Vamos perseverar até o fim. E aí, a minha pergunta para os falsos profetas, para a teologia da dispensação da graça é: cadê o arrebatamento, meus irmãos? Cadê esse arrebatamento secreto antes da apostasia, antes da manifestação do anti-messias, antes da grande tribulação? Cadê, meus irmãos? Ele não existe. A perseguição já vai começar, a grande tribulação já vai começar, e estamos aqui. Mas temos que ser fiéis. Porque tudo que acontecer daqui por diante nós merecemos. Mas seremos provados e temos que ser aprovados pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do nosso testemunho, não amar a nossa própria vida até a morte. E assim receberemos a coroa da vida. São bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos e têm a fé no Messias, têm o sangue do Cordeiro. Porque esses sim serão dignos de comerem da árvore da vida e viver eternamente com o Criador e com seu Filho. Shalom, shalom. Até um próximo estudo, se o Criador permitir.